Se você é mulher e já está estudando hipnose há algum tempo, provavelmente você já deve ter se perguntado por que não tem mulher na história da hipnose. E se você é homem e está assistindo esse vídeo, também você pode ter se questionado, nossa, na história da hipnose não tem nenhuma mulher. Algumas pessoas podem aí fazer ideia do motivo, outras simplesmente nem se perguntam sobre isso, mas eu vou falar para vocês hoje por que não tem mulher na história da hipnose e o que isso significa e como isso está mudando hoje em dia. Então fica comigo aqui no vídeo que eu vou contar tudo pra vocês, mas é claro, como sempre, depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila, minhas redes sociais estão aqui na descrição. E se você quer aprender o curso completo de hipnose gratuito que eu tenho aqui, é só clicar no primeiro link da descrição também, ou acessar a playlist aqui, eu vou deixar aqui pra vocês, acessa a playlist e comece o seu curso agora mesmo. Bom, e o tema de hoje é por que não tem mulher na história da hipnose? Pra quem já viu o vídeo da história da hipnose, né, pra quem já viu as primeiras aulas e lembra que Freud começou na hipnose, né, e depois que ele foi pra psicanálise, se vocês bem lembrarem, eu falo lá que um dos motivos maiores do Freud ter deixado a hipnose foi porque ele via ela como apenas um alívio do sintoma, né, então ela estava com um problema ali, que no caso já era um problema físico, né, o emocional já somatizava no físico, e daí ela ficava, sei lá, com um membro rígido, ou tremendo o olho, ou então ficava muda, e quando Freud fazia hipnose nelas, elas voltavam ao normal, só que depois de um tempo acabava voltando todos esses sintomas de novo. Foi um dos principais motivos para ele ter deixado a hipnose para começar a psicanálise, porque a psicanálise não teria a princípio o objetivo de eliminar aquele sintoma diretamente, mas sim de chegar na raiz do problema. E uma das coisas que o Freud acabou percebendo que faziam as mulheres ficarem daquele jeito foi justamente o fato de como elas eram tratadas naquela época. Só que hoje em dia é fácil a gente olhar para como ela era tratada na época e falar que é um absurdo que todo mundo devia ter percebido. Só que era algo tão estrutural, era tão enraizado na cabeça de todo mundo, inclusive do próprio Freud, que ninguém via esse problema, né? Principalmente os homens, que para ele estava tudo bem. Com o passar do tempo, com as análises, ele acabou percebendo esse padrão, que todas elas de certa forma acabavam se queixando do patriarcado, ou seja, do jeito que os homens a tratavam. As mulheres não podiam fazer praticamente nada e para coisas que elas poderiam fazer que você considera simples, elas teriam que pedir autorização pro marido, né? Ela teria que ter relações, por exemplo, sexuais a hora que o marido quisesse. Isso era normal na época. Então pense, se a mulher era tratada desse jeito naquela época, como de fato ela iria fazer uma contribuição para a hipnose se ela não tinha espaço para nada, ela nem sequer era permitido estudar a técnica. Em algumas épocas a mulher nem sequer podia tocar um instrumento, o máximo que a mulher podia fazer era na igreja e era cantar no coral. Então o fato da mulher ser tratada assim foi o motivo de você não conhecer nenhuma mulher na história da hipnose. Talvez até tivesse uma mulher que estava por trás de uma grande descoberta, mas na verdade como, né, o mundo era daquele jeito naquela época, principalmente na Europa, então as mulheres tiveram que ficar quietas e às vezes um homem levou o crédito delas. Não estou dizendo que existem relatos disso, eu estou dizendo que poderia acontecer tranquilamente para como as coisas funcionavam na época. Até hoje a hipnose é considerada como algo muito mais masculino. Por quê? Porque infelizmente a sociedade vê o homem como o que manda, né? Como macho alfa, e aí vê mulheres em posições de trabalho ou locais que normalmente são vistas como masculinas, acabam sendo muito mais difícil, elas têm muito mais trabalho para chegar nessas áreas. Hoje, por exemplo, tem uma crescente de mulheres na hipnoterapia. Na clínica de hipnose, existem muitas mulheres e tem crescido, isso é muito bom. Porém, se você reparar, em lugares que envolvem um pouco mais de autoridade e menos ali de parte terapêutica, talvez porque na parte terapêutica a pessoa esteja até mais vulnerável e não ligue para isso, não existe muitas mulheres. Por exemplo, hipnose de palco. Quando que você vê mulheres fazendo hipnose de rua, né? Fazendo street hipnose ali na praça, numa avenida, num parque? É mais difícil, né? Aposto que se você já começou aí a fazer os seus primeiros hipnotismos aí, suas primeiras abordagens com as pessoas, dificilmente você vê mulheres. E em apresentações de palco é mais difícil ainda. Eu, por exemplo, nunca vi. Eu não tô dizendo que não tenha, eu sei que tem. Eu sei que talvez você tá me assistindo aqui agora e você é uma mulher e faz isso. Eu tô dizendo que não é comum encontrar. E isso você vê que de certa forma lá atrás ainda tá enraizado, porque existe um machismo ainda no mundo da hipnose que faz com que só o homem possa ter autoridade. A gente sabe que a autoridade da hipnose não é uma autoridade de mandar nem nada disso. É só uma autoridade de respeito.
Porém, o mínimo que é isso, né? Respeitar o profissional e que ele sabe o que tá fazendo. Muitas vezes para um homem, se deixar ser hipnotizado por uma mulher ali em público, né? Numa street hipnose, para ele ele tá sendo inferior, porque ele não pode. É mais fácil um homem deixar ser hipnotizado por um outro homem do que um homem deixar ser hipnotizado por uma mulher. A não ser, como eu falei, em contexto terapêutico, daí a pessoa já tá mais acostumada, até com a figura de psicóloga, né? Quando a gente pensa em psicólogo, né, a psicologia no geral, a gente até costuma, eu pelo menos acho que é assim, costuma mais pensar em uma psicóloga mulher do que um psicólogo homem, né? Não tô dizendo que isso é a minha experiência, mas algumas pessoas que eu converso falam a mesma coisa. Então, pela hipnoterapeuta ter uma conexão com essa figura da psicóloga, talvez seja mais fácil de aceitar a mulher ali. Mas em técnicas que seriam mais para desconhecidos e aleatórios, como hipnose de rua, hipnose de entretenimento, aí já fica mais difícil você conseguir ver mulheres ali naquela posição, justamente porque elas possivelmente devem entender e saber como os homens enxergam elas e que elas não vão ser vistas como profissionais ali naquele momento. Até porque, mesmo homens, né, mesmo nós homens, se você já fez uma hipnose de rua ou de entretenimento ou qualquer coisa do tipo, você sabe que ainda assim a gente tem que lidar com as pessoas, né, com aqueles caras chatos, aqueles céticos, não céticos que quer buscar conhecimento, mas o cético que só quer encher o saco de todo mundo ali, que só quer provar que ele tá certo. Se já é difícil para um homem lidar com isso, imagine para uma mulher, que ele vai ainda diminuir ela só por ela ser mulher. Então é mais ou menos por isso que você não vê mulheres na história da hipnose, mas e isso tem mudado, tem começado a mudar, porque essa mulher aqui, inclusive eu falo dela na história da hipnose, acho que eu falo, né? Essa mulher aqui, ela vem fazendo história na hipnose. Na verdade, ela já tá até talvez encerrando as atividades dela, né? Mas o conhecimento que ela descobriu vai ficar com a gente para sempre. Essa mulher aqui chamada Inês Simpson, ela descobriu uma maneira de fazer uma hipnose como se você falasse direto com o cérebro da pessoa. Eu já tenho alguns vídeos falando dessa técnica aqui, não sei se você já conhece. Ela chama essa força, digamos, que a gente entra em contato na hipnose de superconsciente. Por quê? Porque sabe naquela metáfora do iceberg que eu vou deixar aqui pra você, ó? A gente tem o consciente, né? A gente tem o subconsciente e a gente tem o inconsciente, né? Eu já expliquei, não vou explicar o que significa cada um deles porque já tem aula sobre isso aqui. Mas então, a gente tinha esses três aqui, aí você vai falar assim, agora vai dizer então que isso aí não é verdade ou que tem um quarto. Não tem uma quarta parte e não tem um novo modelo. É exatamente esse modelo e é exatamente essas três partes. Agora então, qual que é a mudança? A mudança é que ela descobriu que dá pra falar com o iceberg todo, dá pra você entrar em contato com o iceberg todo, não só com uma parte, não precisa você falar com o consciente ou falar com o consciente ou ficar separando. Existe uma força única ali que é você nas três instâncias ao mesmo tempo. Aí ela vai chamar isso daí de superconsciente e é isso daí que comanda você. Isso é você na forma mais pura possível, né? Você que está prestando atenção em mim aqui é você, mas você é a parte consciente. Você que tem aquelas coisas, aqueles traumas ou aquela cultura enraizada dentro de você é o inconsciente, que você não tem acesso. E o subconsciente, como eu já falei, com aquelas coisas automáticas e etc. Então, no caso ela é o todo, ela que comanda as três, ela que decide o que cada um vai fazer. Portanto, fazer uma hipnose, uma hipnoterapia e entrar em contato com essa parte, por assim dizer, que não é uma parte, né, que é o todo, faz com que tudo seja muito mais fácil, muito mais poderoso, muito mais direto, não tem intermediário. E a descoberta que ela fez, né, que é basicamente de entrar em contato com essa força para começar a fazer um processo de hipnose, já era vislumbrado lá pelo Dave Elman, né, porque o Dave Elman falava que o dia que a gente conseguisse fazer uma hipnoterapia com a pessoa em estado Sdale, né, e conseguir comunicação com ela de alguma forma, seria um marco na hipnoterapia e em todas as técnicas. E foi justamente o que ela descobriu, afinal a grande maioria das vezes a gente faz esse processo com a pessoa em estado Sdale. Então realmente, gente, isso vocês não têm noção como é poderoso. Isso é uma revolução. Vai haver em breve uma revolução na hipnose por conta dessa técnica e a gente não pode deixar de dizer que quem descobriu, né, não vou falar quem inventou porque isso não é uma invenção, é uma descoberta. Quem descobriu foi uma mulher. Ela ganhou um prêmio lá em Zurique de pioneira, um prêmio que só dá para pessoas, né, que só dão para pessoas que realmente fazem uma mudança, realizam um marco na hipnose. Ela ganhou esse prêmio totalmente merecido, não tinha como não falar dela aqui nesse vídeo, né? E se você quer aprender essa técnica que é fenomenal, que é a melhor técnica de hipnose, inclusive talvez de tratamento que exista no mundo, eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. O primeiro link é o do curso, o segundo link eu vou deixar aqui o meu curso de hipnose transpessoal, tá? Que é o Master em Hipnose Transpessoal, método HTS.
Eu vou deixar para vocês. Lá na página vocês conseguem mais informações, lá tem mais dados como funciona o curso, o que você vai aprender, o que é a mente superconsciente. Entra lá no meu site, dá uma olhadinha na página e se você tiver interesse em adquirir o curso, é só você comprar por ali mesmo. O curso é direto, objetivo, tem fluxograma, então você vai saber exatamente o que fazer, o que conversar com a mente superconsciente, o que perguntar, o que fazer quando ela falar não, o que fazer quando ela falar sim. Tá tudo assim, passo a passo, receita de bolo certinho. Não tem erro, não tem como dar errado. Sem contar que você vai ter suporte aí o tempo todo diretamente comigo para tirar suas dúvidas. Então vai lá conhecer o curso que eu garanto que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vocês, mulheres que estão me assistindo aqui, que vocês aprendam essa, entre outras técnicas, e revolucionem ainda mais a hipnose, porque eu sei o quanto vocês são incríveis, o quanto vocês são poderosas e não deixe que nenhum homem diga o contrário para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula do canal Hipnoanálise. Até mais!